Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para poder fazer uma reflexão sobre o tema educação no Brasil, né? E quero dizer de antemão que é um prazer poder compartilhar com vocês este conhecimento e espero poder acrescentar, tá, um pouco dos estudos que eu venho fazendo sobre este assunto. Bom, nesse tema de hoje, reflexões sobre educação no Brasil, em primeiro lugar, há vários problemas em relação à educação básica no país. A educação básica é a educação que vai das primeiras séries do ensino infantil até o ensino final do ensino médio. É uma fase extremamente importante, pois, como o próprio nome sugere, é a base para que você possa se tornar um cidadão capaz de se desenvolver e progredir através dos conhecimentos adquiridos. No entanto, o Brasil ele enfrenta um problema muito sério nessa questão, visto que deixa muito a desejar. A evasão escolar é um desafio muito grande, visto que muitos alunos da educação de base abandonam a escola devido a questões de violência, falta de merenda, ensino muito ruim e problemas financeiros na família, levando o jovem ou adolescente a ingressar no mercado de trabalho cada vez mais cedo, entre outras coisas. Porém, no contexto de pandemia, que é o caso da crise sanitária que o mundo enfrentou nos últimos 2 anos, né? Isso serviu para agravar ainda mais o problema, que acabou ampliando-se. Isso porque muitas escolas não tinham como oferecer educação através de meios adequados. Diante desta situação e suas limitações, muitos alunos foram levados a desistir desse processo educacional. A falta de estrutura nas escolas é outro problema muito sério a ser enfrentado. Muitas escolas no Brasil não têm quadras esportivas, laboratórios de ciência, de informática. Muitas não têm estrutura básica para oferecer aos alunos e professores o ensino de qualidade, o que se mostra como algo extremamente negativo e representa um grande impacto para a educação básica no país. Isto faz com que muitos alunos percam o interesse pelos estudos e chegam a abandoná-los. Além disso, há a questão da desvalorização dos professores, consequência da falta de pagamento, violência sofrida por esses profissionais no ambiente escolar. Olha, eu falto por cansaço. Eu acho que ser professor e estar envolvido mesmo com a profissão, com eles, com os alunos e tal, é uma carga física e mental muito grande. É mais do que o ser humano pode suportar, porque é muito psicológico, sabe? Eu faço terapia uma vez por mês, eu tenho que ir no psiquiatra porque não dá. Porque você se envolve com os problemas deles e nem sempre você tem o retorno. Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal recebido, porque o professor ele ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, né? Então, existe um abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor. A impressão é que eu tenho que ninguém se entende, né? A falta acontece por isso. Às vezes puxa vida, você tá lá, você estudou e tal, você entra numa sala de aula e o cara manda você tomar naquele lugar, etc. Então, é complicado lidar com essa situação. Desafios devido à falta de materiais para desempenhar sua função de forma mais eficaz, principalmente nas escolas públicas, onde nem sempre há os recursos adequados e suficientes
prejudicando ainda mais a educação básica. Para o pensador Paulo Freire, ele afirma que é preciso que as escolas elas ofereçam uma educação de qualidade e afirma, inclusive, que a educação ela é capaz de transformar as pessoas e a realidade vivida pelos indivíduos. Ele trata desse caráter transformador do processo educacional. Sendo assim, para que isso aconteça, é necessário que haja uma educação de qualidade. Esse é o ponto central que falta no nosso país, o que leva muitas pessoas a não retornarem e se formarem de maneira adequada, abandonando o ensino. Um conceito importante a ser tratado dentro deste contexto é o capital cultural. A escola é o lugar onde o conhecimento ele é transmitido de forma democrática igualmente para todos os alunos. Aparentemente. Até nisso, essa mentalidade de capitalismo já está incrustada, porque é ajudar, porque colocar, colocar a diferença, evidenciar a diferença de um jeito brutal. Mas ao mesmo tempo é muito romântico falar, gente, é igual, eu tenho que comer, eles não racista, têm, não entendeu? É funciona tipo, assim. na essência, vai pegando a filosófica, né? Na essência a gente é igual, mas a gente está submetindo a dois mundos muito diferentes. O sociólogo Pierre Bourdieu, que viveu até o início desse século, percebeu que o ensino não é transmitido da mesma forma para os alunos, como a escola faz parecer. Segundo ele, os alunos pertencentes às classes mais favorecidas, eles trazem de berço uma herança que ele chamou de capital cultural, ou seja, capital de cultura. A cultura são os valores e significados que orientam a personalidade ao grupo social. Já capital cultural é uma metáfora criada por Bourdieu para explicar uma cultura e uma sociedade de classes sociais como a nossa, que se transforma em uma espécie de moeda que as classes dominantes se utilizam para acentuar as diferenças. A cultura se transforma em instrumento de dominação. Além disso, as classes dominantes impõem sobre as classes dominadas sua cultura, dando-lhe um valor incontestável, fazendo com que haja uma cultura boa. Bourdieu percebeu essa dinâmica e a batizou arbitral dominante. O arbitral dominante nada mais é do que a cultura se impor sobre outra. Uma das mais importantes contribuições desse pensador foi transpor toda essa ideia de cultura dominante, né, para a escola. A escola, dissimuladamente, ela contribui para que toda essa cultura dominante continue sendo transmitida como tal, desta forma, e acaba favorecendo alguns alunos em detrimento de outros. Os desfavorecidos são aqueles alunos que não tiveram contato com a família, com o seu capital cultural, ou seja, acesso a livros, a lugares e informações que são facilmente acessíveis para estudantes mais ricos. Meu pai adora eletrônica. Minha mãe já é clássico. Gosto bastante de eletrônica, funk, rap, rock, pop. Antigamente, quando eu era pequena, eu achava isso uma bobagem. Que assim, era música antiga, tudo tal, eu não gostava, né? Só que aí, ela colocava tanto pra mim ouvir que eu me acostumei. Ela já me levou no Museu da Língua, aí meu pai também já me levou pra passear, assim. Eu e a minha mãe, nós só foi no Parque Vila Lobos, só nesse.
Eu já fui com meu pai na Pinacoteca ver uma exposição sobre coisas do Japão. Eles não conseguem dominar os mesmos códigos culturais que a escola valoriza. O aprendizado para eles é muito mais difícil. Bourdieu entende que, assim, as escolas marginalizam os estudantes das classes mais populares, enquanto privilegia os alunos mais dotados de capital cultural. Por isso, o discurso de igualdade não funciona na prática. A escola não cobra dos alunos apenas o que lhe foi ensinado. Ela cobra as habilidades que são fáceis para uns e estranhas para outros. Assim, ela acaba enfatizando as diferenças aos alunos que cresceram em culturas distintas, onde não possui o capital da cultura dominante, e se enganam pensando que a dificuldade é falta de inteligência. Um exemplo dessa dominação cultural é as escolhas das matérias mais importantes. Não é difícil perceber que disciplinas como física, matemática, história são mais valorizadas que arte, educação física, sociologia e filosofia. Assim, a dominação de uma classe sobre a outra se mantém. Os filhos de pais diplomados, porque tinham esta familiaridade com o universo de um saber que a escola cobrava, eles tinham mais chances. Não é porque a classe popular tinha uma incapacidade, não é que eles não tinham cultura, mas eles não tinham a cultura que a escola demandava. Bourdieu acreditava ver uma saída para toda essa violência simbólica exercida inconscientemente pela escola. Bastava tornar explícito todo o funcionamento velado desta instituição. Há uma série que passou na Rede Globo e que hoje está disponível na Globoplay, que se chama Segunda Chamada. Ela mostra muitos dos desafios dos professores que dão aula no período noturno para pessoas que estão tentando recuperar o tempo perdido, principalmente na educação de jovens e adultos. Desafios relacionados à violência e à falta de estrutura no ambiente educacional. Problemas psicológicos diversos envolvendo a realidade dos alunos. A Constituição brasileira, ela garante no artigo 6º, entre os direitos sociais, o direito à educação. Essa é a nossa garantia em relação à educação no país. No entanto, o que adianta ter essa garantia se não tem acesso à educação de qualidade, principalmente na educação pública? Outro documentário importante, muito interessante, é Nunca Me Sonharam. Nesse documentário é mostrado as situações de diversas regiões do país, onde jovens, adolescentes, professores, gestores, eles mostram seus sentimentos, suas opiniões sobre a realidade da educação, onde estudam ou onde trabalham, né? Outro documentário também muito bom é Pra o Dia Nascer Feliz. Nele é mostrado o contexto de escola dos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, e algumas comparações em relação às realidades dos alunos das escolas públicas e privadas e o ambiente de violência que muitas vezes faz parte da própria escola, dependendo do lugar em que está localizado. O professor às vezes se sente assim agredido, se sente desrespeitado, e ele diz, mas a gente falou só isso. Isso às vezes é um palavrão, entendeu? Mas para eles isso é normal.
faz parte do cotidiano deles, a agressividade. A vida deles é tão dura, tão sem graça, tão difícil, que tanto faz eles morrerem, eles irem para fevereiro, eles... A gente sente muito isso, assim, eles não têm o que perder, tanto faz. Eles me barraram na festa. Falou que eu era penetra. Ela botou a mãe e falou que não ia entrar. Aí depois eu dou a casa pra ele me expulsar de lá. Ela ia dar umas porradas nela lá, só que não me deixou. Elas eram amigas, aí brigaram e... Aí a menina, ela tipo entrou, a menina botou ela pra fora. As duas começaram a discutir. E a disse que ia pegar ela na escola. Falou, na escola você vai ver quando eu te pegar. Não, eu só pensei nela. Tem que morrer essa safada. O que aconteceu segunda-feira no colégio, assim? Ah, eu cheguei. Aí eu esperei ela. Fui procurar ela na hora do intervalo, me encontrei na sala e encontrei ela no corredor. Aí foi daquele jeito. Todo Como é mundo que é? O que caiu, você fez dentro da escola? Todo mundo veio. Ia ver ela no chão estirada. Ela tava conversando com as amigas no pilar, a chegou pelo lado e puxou o cabelo dela e deu a primeira facada. Aí ela caiu. Aí ela levantou e tomou outra e começou a correr. Aí foi gritando, até chegar na sala da direção. Eu pensei que ela não ia morrer, mas ela morreu. Você não achou que ela ia morrer? Não, eu queria que ela morresse, mas só que ela não morreu na hora, né? Ela ficou 10 minutos ainda viva. Aí depois que ela morreu. Porque não dá nada matar sendo de menor. Como é que é? Não entendi. Não dá nada matar sendo de menor. Em 3 anos, passa rápido. E a vida dela, assim? Ah, um dia ia acabar mesmo, só adiantei. A falta de verbas é uma das soluções para o mundo em que vivemos, visto que depende de dinheiro. A escola precisa oferecer uma educação de qualidade, né, para que as pessoas possam mudar de vida. Por isso, é necessário que o Ministério da Educação, através de seus gestores, invista em aumentar as verbas da educação pública do ensino básico. É preciso criar estratégias para buscar a manutenção e o aumento de alunos após a pandemia, visto que a evasão escolar foi muito grande. Uma solução talvez seria o aumento do programa social Bolsa Família, para que o fato de estudarem possa fazer com que essas pessoas possam ter uma garantia próxima daquilo que ganharia se estivesse trabalhando. Outra estratégia a ser proposta seria o aumento do salário dos profissionais da educação, como curso de capacitação, formação, de convênios dos estados com as universidades, para que professores possam ter acesso a novas graduações, mestrados, doutorados, além de aumento de salário, é claro, e melhoras nas condições de trabalho, para que esses profissionais possam trabalhar com mais vontade, mais estimulados por terem boas condições de trabalho. Isso é extremamente necessário, tá? E melhoraria com certeza a educação, atrairia profissionais que se afastaram, mas que são extremamente qualificados, como também estimularia os melhores estudantes a se tornarem professores, né? Visto que há uma deficiência muito grande em relação ao número de professores necessários para as escolas no país. Aí está a causa de tudo, pois sem dinheiro as pessoas perdem o interesse pela escola. De olho nas urnas, o governo tem escondido os cortes de verbas do orçamento com receio de revés eleitoral. O Ministério da Economia não divulga dados sobre as pastas atingidas.
O Ministério da Economia enviou uma proposta de orçamento ao Congresso em 31 de agosto, com cortes em diversas áreas sociais e políticas. A decisão causou péssima repercussão. Escaldado com a experiência, o governo segurou o quanto pôde as más notícias. No dia 22 de setembro, a equipe econômica anunciou os cortes, publicados no Diário Oficial da União em 30 de setembro, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério da Economia costuma divulgar uma tabela mostrando onde foram feitos os cortes. Isso não aconteceu, o que dificulta o entendimento. As pastas mais atingidas são saúde e educação. O programa Farmácia Popular, que distribui remédios a custo zero ou com descontos de até 90%, sofreu corte de verbas de quase 60% no ano que vem. Ele atende 21 milhões de brasileiros, a maioria de baixa renda. As despesas para o custeio do atendimento à saúde da população indígena também sofreram um corte da mesma magnitude no ano que vem. Na educação, as universidades alegam bloqueio de 2 bilhões e 400 milhões de reais no orçamento deste ano, que poderá deixar as instituições literalmente no escuro por falta de condições de pagar contas básicas, como a de luz. A notícia caiu muito mal e o MEC voltou atrás com a péssima repercussão. Hoje, o ministro da Educação, Vitor Godoy, publicou um vídeo numa rede social afirmando que não haverá cortes. A decisão foi tomada após uma conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes. No entanto, não informou sobre valores e datas. O próximo tópico a ser tratado chama-se Visões sobre a Educação e a Desigualdade. Sem educação, você vai ser um cidadão de segunda classe, seja nas oportunidades, até mesmo na inserção cultural. Não há, na história, nenhum país que se desenvolveu sem investir em educação. A educação por si, ela não resolve, mas sem ela é impossível ter um país desenvolvido. É através da educação que as pessoas são transformadas e assim começam a pensar, a questionar, a serem mais críticas. Uma pergunta a ser feita diante desse problema é: como a desigualdade pode afetar a educação? Menos de 3% dos brasileiros de baixa renda conseguem subir na vida. Uma pesquisa detalhada sobre mobilidade social mostra que o ciclo de pobreza é difícil de ser rompido. Por onde circula a população mais pobre do Brasil, quase ninguém se move socialmente. Kelly, de 25 anos, mora com os filhos, mãe e irmãos na periferia da Grande São Paulo. Aí não dá para sair, porque minha mãe trabalha, né? Aí levanta de manhã e não tem como ficar com a criança. Aí para mim fica difícil. Um estudo desenvolvido em parceria por pesquisadores das Universidades Federal de Pernambuco e de Bocconi, na Itália, revelou que só 2,5% dos filhos de famílias pobres conseguem atingir o topo da estrutura social e de renda em uma única geração. O percentual é bem menor do que em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Itália e Suécia. Os filhos de pais que estão entre os 20% mais ricos têm 48,5% de chance de permanecer no topo e só 4% de cair para a base da pirâmide. Já a metade dos filhos de pais situados entre os 20% mais pobres permanece nesse mesmo grupo de renda quando adultos, como Kelly. Para arrumar um serviço tem que ter um estudo, né? Se a distribuição de renda fosse medida em uma escala com 100 degraus, uma família que começasse na posição 25 demoraria 7 gerações para chegar a uma família que estava no degrau 75. Se os pais estão na posição 25, os filhos podem chegar ao nível 46, as filhas, o 29. Partindo do mesmo ponto, crianças brancas podem chegar ao degrau 41, enquanto as pretas ou pardas, o 32. Ser mulher preta ou pardo também diminui as chances de ascensão social, assim como viver nas regiões norte e nordeste do país. Metade das crianças pretas ou pardas permanece na pobreza. Entre as brancas, só 1/3. Filhas de pobres têm até 13% de chance de engravidar na adolescência e só 7,2% de probabilidade de terminar a faculdade.
Profissão de renda mais elevada são realidade para só 0,02% das meninas de lares vulneráveis. Porque eu tive filho cedo. Aí fica difícil para poder estudar. Onde eu moro também, escola é um pouco difícil para ter vaga, porque é uma escola para fazer supletivo, então fica mais difícil para poder estudar. No sul, sudeste e centro-oeste, os filhos costumam subir degraus em relação aos pais, enquanto no nordeste e no norte pode ocorrer piora da disposição na distribuição de renda. A gente vê, por exemplo, que áreas que têm baixas taxas de analfabetismo, onde crianças matriculadas em escola pública performam melhor em testes a nível nacional, elas têm indicadores de mobilidade muito mais altos. É o que a gente viu, só 2,5% dos filhos de famílias pobres conseguirem romper a pobreza, Sérgio, é o retrato da falta de oportunidade que o Brasil impõe aos mais vulneráveis. Isso, é a chamada armadilha da pobreza, né? As gerações não conseguem superar, num prazo razoável, o estado original da pobreza dos seus pais e dos seus avós. Precisa de política pública para romper essa armadilha da pobreza. A moça que fez ali o testemunho dela, eu tive filho muito cedo, eu não tenho com quem deixar as crianças, minha mãe tem que trabalhar, creche, faz uma tremenda diferença. Né? Creche para as mães poderem deixar os seus filhos, seja para ir estudar, né? Seja para ir para o mercado de trabalho. Mas olhando historicamente, e para ser breve, o fato de que na saída da escravidão a elite brasileira não criou uma situação que permitisse a massa de ex-escravizados se inserir no mundo da educação e do trabalho, isso tem um efeito de inércia geracional. Mas por longuíssimos períodos. Não é à toa que essa pesquisa revela que raça ainda é um determinante importante no sentido de dificultar a ascensão social. Isso é um legado da escravidão. Quem não entender isso no Brasil, não entendeu o Brasil. Numa sociedade que pretende progredir, ela não pode ter um grupo de crianças que completa o ciclo escolar e outro que fica para trás. Tem que haver uma igualdade de trajetória. Isso significa dizer que a igualdade dos diferentes grupos, quando se observa um gráfico em que nível de desempenho é mais baixo, entende-se que aí estão os indicadores que levam a esse resultado. Pessoas de classes sociais mais baixas, né, cor da pele, moradores de periferia, famílias desestruturadas e assim por diante, essa ideia de desigualdade na educação é algo central a ser analisado, e esses itens eles podem servir como referenciais para a identificação de determinados problemas, né? Quando um grupo tem um desempenho maior, este grupo ele vai aproveitar melhor as oportunidades. Considerando que as pessoas são diferentes, as diferenças não podem ser diferentes nos resultados do aproveitamento. Desde 1988, tivemos grandes avanços, como o acesso à escola, a permanência, na conclusão. Mas o patamar ele era muito baixo. Contudo, a velocidade como estamos alcançando algumas melhorias, ela não é aquela que gostaríamos. O problema da desigualdade é que estamos deixando muitas crianças, jovens e adolescentes para trás. A melhoria na qualidade tem que ser para todos, para que o Brasil possa alcançar o patamar dos países da OCDE. O acesso à escola é um grande problema, porque nem todas as crianças, jovens e adolescentes têm a mesma oportunidade de estar na escola. As desigualdades de cor, raça, questões sociais, econômicas, influenciam muito negativamente nessa política pública de educação,
que deveria ser uma política para todos. A questão do papel das diferentes instituições na redução das desigualdades. As universidades, elas têm um papel importante, que é a formação de pesquisas. Por outro lado, sua responsabilidade é a formação de pessoas. São 3 medidas importantes que precisam ser trabalhadas: o acesso, a permanência e o aprendizado. Mas isso não é o suficiente, porque precisamos ver os índices dos resultados. O primeiro papel da universidade é o papel da caracterização, o papel da medida. O segundo papel é a busca de soluções. Na medida que tivermos os dados das desigualdades, podemos verificar ou averiguar as diferenças entre os diferentes grupos, municípios, estados, né, e regiões do país. Qual o financiamento desses municípios? Qual a formação dos professores? Sendo assim, através dos casos de sucesso, podemos replicá-los por outros lugares, observando o que está dando certo nas diferentes secretarias de educação. O Estado, ele tem um papel muito importante na diminuição das desigualdades, mas a sociedade civil também, no sentido de apoiar as estratégias, estudos, seminários, formação, para que a vontade política do Estado, né, ela faça sentido, objetivando a qualidade da educação para todos. Isso ainda não é claro para a sociedade, que vê escolas públicas com um rendimento diferente, muito diferente das escolas particulares. O Estado tem um desafio muito grande, pois é uma grande tarefa de colocar todos nas escolas. É assim que as pessoas vão começar a serem cidadãos na medida em que elas tiverem consciência dos seus direitos e deveres e assim mudar a realidade do país. Isto passa pelo voto em quem defende sua classe social, seus valores e os interesses do país. Qual o impacto que a educação pode ter no desenvolvimento do país? Os empregos do futuro serão empregos que exigem mais educação. Se a gente perder a luta contra a tecnologia, vai aumentar a desigualdade. Vamos ter um grande grupo de pessoas que não terão ocupação, pois não serão competitivos e não estarão preparados adequadamente para o mercado de trabalho. A associação da educação com a economia, ela é óbvia, sem esquecer as questões sociais, obviamente. O Brasil, ele tem um problema muito sério, pois nós temos pessoas demais com baixo aprendizado. Dentro dessa condição, tornam-se excluídos porque, por mais que a situação do país ou lugar onde vivem melhore, ela não estará capacitada para aproveitar as oportunidades. E não terão como ter qualidade de vida, aprendizados culturais, participando de diversas organizações da sociedade. Como observamos, a educação é essencialmente central. Mesmo os economistas mais liberais estão sinalizando para a importância da educação. Isso tudo depende de políticas públicas voltadas para esse setor. Caso contrário, nunca teremos um país melhor. O cidadão consciente pensa coletivamente, se constrói junto com a escola e junto com a sociedade, votando e sendo votado, ou participando da vida política da sociedade onde vive. É uma construção feita a várias mãos que precisam se unir para diminuir a nossa desigualdade. Bom, então esta é a nossa reflexão, né, sobre o tema da educação de hoje.
Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Demarcação já. Demarcação já.